Sejam bem-vindos, eu me chamo Vitor e nesse vídeo eu explicarei um pouco sobre duas formas de recurso, que são a correção parcial e a revisão criminal. Vou abordar um pouco a conceituação, onde estão previstas na lei e como são utilizadas e quais são as finalidades dessas duas formas. A começar pela correção parcial. A correção parcial se encontra prevista no artigo 6º, inciso 1, da Lei nº 5.010, de 66. Nela está disposto que ao Conselho da Justiça Federal compete conhecer de correção parcial requerida ou pela parte ou pela Procuradoria da República no prazo de 5 dias, em caso de ato ou despacho do juiz de que não caiba recurso, ou comissão que importe erro de ofício ou abuso de poder. A correção parcial também se encontra prevista no artigo 32, inciso 1, da Lei 8.625, de 93. Além disso, ela possui 4 características: a finalidade, o cabimento, a utilidade e o rito. A começar pela finalidade, ela está destinada a corrigir ato judicial que, por erro improcedendo, poderia causar problemas no processo. Em relação ao cabimento, é quando não há nenhum outro recurso específico para o ato impugnado, visto que se trata de uma medida administrativa. Em relação à utilidade, nós temos que é a correção de atos tumultuários praticados por juízes singulares, sejam eles comissivos ou omissivos. Por fim, em relação ao rito, o rito da correção parcial na maioria dos estados é semelhante ao do agravo de instrumento, previsto no CPC. Se tratando agora da revisão criminal, ela é um instrumento processual que pode ser utilizado somente em favor do acusado e que visa rescindir sentença penal condenatória transitada em julgado. A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou pelo procurador legalmente habilitado. No caso de morte do condenado, ela pode ser pedida pelo cônjuge, ascendente, descendente ou pelo irmão. Ela se submete a condições das ações em geral, motivo pelo qual seu exercício pressupõe que as partes sejam legítimas e que haja interesse de agir e que o pedido seja juridicamente possível. Existem 3 situações onde a revisão ela é cabível. Na primeira, está disposto no artigo 621, inciso 1º do CPP, que é quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos atos. Na segunda, é no inciso 2º do mesmo artigo, que diz: quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos falsos. Por fim, no inciso 3º, quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de algo que determine ou autorize diminuição da pena. Nós temos ainda 2 outras características a serem vistas. Nela diz: a revisão, se julgada procedente, poderá acarretar a alteração da classificação da infração, a absolvição do réu, a redução ou modificação da pena ou, ainda, a anulação do processo. Na segunda característica, julgada improcedente, a revisão só poderá ser repetida se fundada em novos motivos. Então, a pessoa jamais poderá trazer essas novas provas, esses novos fatos ou a alegação de que algum documento era falso novamente. Ela teria que trazer de outros documentos, de novas provas, outras testemunhas. Bom, com isso eu encerro. Agradeço a todos por terem assistido até aqui. Muito obrigado e até mais.